Gostaria que o Powell, Jerome Powell, presidente do Fed, fosse reconduzido ao cargo? Teríamos um Paul Volcker com coragem para juros? Para elevar os juros, né? Primeiro, honestamente, seja o Jerome Powell, seja outro, não vejo grandes diferenças na condução do Fed, acho que vai ser mais do mesmo, então tanto faz. Agora, a pergunta sobre se um Paul Volcker da vida elevaria os juros agora, ou um próximo membro, um próximo presidente do Fed, essa é uma excelente questão, e é preciso lembrar do seguinte. Para quem não conhece, Paul Volcker foi presidente do Fed nos Estados Unidos no fim dos anos 70 e ficou até 87, quando então entrou o Alan Greenspan. E o Paul Volcker pegou a economia americana com inflação nas alturas, crise do petróleo, inflação na década de 70 brutal, realmente a economia desarranjada, e tacou a taxa de juros lá para cima, foi a mais de 15% taxa básica nos Estados Unidos, porque a inflação também estava bem elevada. Será que alguém hoje teria coragem de fazer isso? Eu acho que não, porque a situação econômica macro é bem diferente. Se a gente olhar aqui os dados, por exemplo, que é o gráfico que eu tinha colocado aqui na tela, o dívida pública americana sobre o PIB, veja como estava lá logo quando o Paul Volcker assumiu, 79, 31% do PIB. Dívida pública americana, 31% do PIB. Hoje estamos em 125% do PIB. Vocês acham que alguém teria coragem de levar a taxa de juros para esse patamar, o que certamente teria complicações para a rolagem da dívida pública americana, para o déficit americano? Não tem como. Então, os próprios Estados Unidos estão num ambiente de mais dominância fiscal hoje em dia. Esse é um dos fatores, não é o único, eu falei sobre isso. Eu falei para os assinantes do Follow the Money, acho que eu não falei, mas eu repriso o argumento, onde esse é um dos problemas, também o sistema precisa de juros baixos, porque não é apenas os Estados Unidos que estão bastante endividados, mas o crédito da economia como um todo. Aqui é o Total Credit to Non-Financial Corporations, então é crédito total para empresas não financeiras. Então, a dívida no mundo inteiro está nas alturas, e isso faz com que a economia precise de taxas mais baixas, ou pode haver uma correção mais forte, até mesmo uma recessão, para que os agentes, empresas sobretudo, e famílias, desalavanquem, saneiem seus balanços, repagando dívida, poupando mais, para conseguir voltar a ter uma situação financeira mais sustentável. Mas isso é tudo que nenhum banco central quer, nenhum governo quer. É uma recessão que ou dure mais anos ou que seja mais profunda. Eles buscam sempre, a qualquer momento, evitar isso ao máximo. E eu não digo que é bacana uma recessão e que legal, ou vamos soltar foguete, mas sim que é um processo necessário para expurgar os excessos e voltar a uma situação em que a economia possa crescer de maneira mais duradoura. Porque não adianta se alavancar, cada vez mais dívida, e nunca há uma correção. Em algum momento é preciso haver uma desalavancagem, mas os bancos centrais, eles atuam de forma a não apenas suavizar o ciclo, mas a evitar quase que a qualquer custo uma correção mais forte. E o meu argumento é que não apenas a recessão da economia, uma contração, ela é natural, como muitas vezes ela é necessária. É ruim? É. Mas o problema são os excessos plantados anteriormente à crise que chega à recessão. O problema não é a recessão. Essa é justamente a falácia do Keynes e o erro dele na teoria geral da moeda, do crédito, do juro e do emprego, da moeda e do juro, onde ele identifica a crise como problema e aí o governo tem que atuar na prescrição do Keynes. Mas enfim, acabei me alongando muito na pergunta, então, resumindo, eu não acho que hoje seja possível um Paul Volcker da vida surgir e tacar os juros lá para cima. Então, esse é um dos argumentos que eu acho que nós vamos conviver com taxas de juros muito baixas por mais tempo, nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos.